Olá amigos, estamos começando mais uma edição do nosso Hora H. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Nós vamos juntos até as 2 horas da tarde, apresentamos ao vivo o nosso programa diariamente de segunda a sexta-feira, de 1 às 2 horas da tarde, e as reprises depois que você acompanha, das 7 às 8 horas da noite, da meia-noite a 1 da madrugada, às 9 da manhã do dia seguinte, alguma coisa desse tipo. Enfim, quem está sintonizado e acompanhando o canal 15 da TV Comunitária sempre tem a oportunidade de nos seguir, de nos acompanhar e ficar bem informado. Deixa eu passar uma informação aqui com relação àquela pendenga que está havendo entre a Dori Alimentos, a empresa Dori aqui de Marília, grande empresa de Marília, e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação. Eu conversei ontem à noite com o Wilson Vidotto Manzon, que é o presidente do sindicato. Houve uma greve que não chegou a paralisar todos os setores da Dori, a matriz ali na Avenida República, porém ela acabou acarretando, obviamente, alguns prejuízos, parou alguns setores parcialmente, porque os trabalhadores, obviamente, capitaneados pelo sindicato da categoria, estavam cobrando e ainda estão a PLR, participação nos lucros e resultados, referente ao ano de 2012. E a empresa alega que não tem o que pagar porque a meta estabelecida não foi atingida, a meta de produção não foi alcançada, por isso ela não deve a PLR. Os trabalhadores entendem que sim, que a meta foi batida sim e que eles devem receber a PLR, enfim, exatamente essa divergência de posicionamentos que acabou levando à greve deflagrada no setor. A Dori recorreu para a Justiça do Trabalho alegando a abusividade e a ilegalidade da greve. Isto está nas mãos do Tribunal Regional do Trabalho. Já foram feitas 2 audiências, a última na terça-feira que passou, e não decidiu absolutamente nada de novo. Agora, como a Dori insiste que as metas não foram atingidas e que não deve a PLR de 2012, foi aberto um prazo de 10 dias para que a empresa apresente o balanço financeiro do ano passado para comprovar o que ela está falando. Aí, nova audiência será realizada na tentativa de se buscar um entendimento, um acordo, ou até mesmo uma determinação, uma sentença por parte do Tribunal Regional do Trabalho. A nossa região fica representada no TRT de Campinas. Com relação à PLR 2013, houve uma antecipação de R$ 400 em janeiro deste ano, por conta, segundo a Dori, dos resultados obtidos no mês de janeiro, e ela se propôs a adiantar mais R$ 200, perfazendo, portanto, R$ 600 para cada trabalhador, e aí complementaria os valores até chegar no valor nominal de cada salário percebido pelos seus trabalhadores em janeiro de 2014. Não houve acordo, os trabalhadores não aceitaram, eles insistem que não querem a antecipação, eles querem receber o que é devido a 2012, e a empresa insiste em dizer que as metas não foram batidas. Então, muita gente cobrando como é que está a posição da Dori. Está aí, portanto, são centenas de trabalhadores, obviamente centenas de famílias e milhares de pessoas dependentes dessas famílias, muita gente, obviamente, querendo informações a respeito do assunto. Está aí para os senhores que nos acompanham. Quem está sempre conosco todos os dias, Jornal da Manhã, você está vendo aqui a edição de hoje do Jornal da Manhã, nessa quinta-feira, procedimento de risco, avião faz pouso forçado em Marília. A aeronave teve problema elétrico logo após decolagem em Assis, mas pousou sem ferir os seus ocupantes. Aliás, desceram sorridentes, o piloto bastante experiente, acabou por fazer um pouso suave, embora de barriga. E eu até perguntei para os amigos que trabalham ou que têm aeronaves ou que são pilotos e atuam junto ao aeroporto. Conversava num evento que eu fui ontem à noite, numa confraternização que eu fui ontem à noite, conversava com gente que tem lá as suas relações no aeroporto. Não danifica toda a barriga do avião, porque ele desce de barriga, já que o trem de pouso acabou travando, não desceu totalmente, ele desceu de barriga, ele bateu a barriga na pista. E me disseram que não, porque na barriga do avião tem umas canaletas que elas ficam além da barriga do avião, elas têm umas canaletas de alumínio. E essas canaletas, elas são feitas exatamente para isso. Se houver essa necessidade, você não rala a barriga do avião, evitando danos maiores e, naturalmente, até risco aos seus ocupantes. Então, essas canaletas, essas saliências de alumínio, é que vão bater na pista, vão ralar na pista. E diz que essas próprias canaletas mal gastaram, diz que foi assim um pouso realmente
perfeito. Os populares que estavam no aeroporto, inclusive, aplaudiram o piloto, a destreza do piloto, que foi bastante calmo, bastante tranquilo e fez realmente o que tinha que ser feito. Aí jogaram espuma, aquela coisa toda para evitar incêndio, todo mundo são e salvo, houve danos na hélice, eu não sabia uma hélice dessa daí, diz que custa em torno de 6 a 10 mil dólares, ou seja, de 12 a 20 mil reais. Uma hélice dessa daí. E naturalmente, por bater a hélice, o motor já estava parado, mas ainda virando a hélice, por bater a hélice houve um tranco no motor, obviamente que deve ter tido algum tipo de dano no motor, mas o avião já vinha de Assis para Marília para fazer manutenção, não houve problema nenhum, ferimento nenhum nos ocupantes, então só o susto, graças a Deus, tudo numa boa. Esse é o destaque do Jornal da Manhã, aliás, destaque na imprensa nacional, esse pouso forçado de barriga feito por este avião. Outro detalhe, outra manchete, condenado por racha, médico tem de pagar mais de 400 mil reais. Decisão da Justiça de Marília condenou o médico William Aguiar Gaspar, 27 anos, a pagar indenizações que ultrapassam os 400 mil reais à família do funcionário público municipal Cícero José Santana, de 42 anos, morto no acidente ocorrido em 2006, em plena Avenida Sampaio Vidal, e também ao autônomo Matheus Teodoro da Silva, 26 anos, que sofreu lesão permanente em uma das pernas. Houve um racha, esse médico ainda era estudante na ocasião, participava deste racha, agora acabou condenado. Outro destaque, recursos públicos, Bugarelli responde processo por crime contra finanças. Destaques do Jornal da Manhã, nosso grande parceiro, o Jornal da Manhã, sempre divulgando nosso programa, edição desta quinta-feira. Para assinar o Jornal da Manhã, ligue, receba em casa o melhor veículo de comunicação impressa da cidade, 3311 5400, 3311 5400. Falava do pouso forçado do avião, aproveitando o flash, a abertura do nosso programa, vamos mostrar como é que foi? E eu não sei se eu tenho os dois aí, nós temos as duas situações, só uma situação, mas já houve uma outra recentemente, não faz tanto tempo, que a gente localizou também, mas eu não tenho ela disponibilizada agora. Vamos ver como é que foi o pouso, são imagens da TV Record, que a gente está dando crédito e reproduzindo. O avião fez vários voos sobre a cidade, não é? Aí está, até que ele queimasse combustível, que todo o aparato em terra ficasse preparado para dar segurança nesse pouso forçado. Ele foi se aproximando da pista do nosso aeroporto, já estava tudo preparadinho, socorro, o que precisasse, e olha o trem de pouso, como é que ele vai para dentro do avião, né? Olha aí, pousou de barriga, parou rapidinho, foi extremamente rápido. Olha aí, não houve problema nenhum. O piloto é aquele de camisa escura, cabelo grisalho que desceu ali, tranquilo, felizmente, tudo numa boa, graças a Deus. Vou mostrar uma outra questão, quero apresentar para os senhores aqui no Flash, que a gente tem verificado nas avenidas da cidade, nos canteiros centrais das nossas avenidas, a troca da grama. Na verdade, estão arrumando os canteiros centrais, tirando a vegetação, tirando a grama, e tem gente com pulga atrás da orelha dizendo o seguinte, que tem gente dentro da prefeitura que tem parente que é dono de empresa de jardinagem, gente graúda que manda e desmanda dentro da prefeitura, embora não tenha cargo lá dentro, mas diz que tem livre trânsito, né? Tem aquele tal de tráfico de influência, e que tem parente dono de empresa de jardinagem. Então fica todo mundo com a pulga atrás da orelha. Opa! Estão usando os presidiários para poder fazer esse serviço nos canteiros centrais das avenidas. Imagino que isso vá se estender a algumas praças também. Vou mostrar as imagens aí. Tem muita gente nos telefonando, deixando mensagem. Tá vendo só? Tiraram toda a grama. Aí a avenida aqui. A avenida que é essa em Rio Branco? Essa avenida Rio Branco, olha aí, ó, deixou na terra pura. Então vai colocar grama. E essa grama que vai colocar, ela vai ser comprada de alguém. Por isso já fica a pulga atrás da orelha. Opa! Tem parente de gente graúda ligado ao grupo que está atualmente ocupando a prefeitura, o grupo político, que tem empresa de jardinagem. Então, aqui a gente recebe informação de todo lado, mensagem de todo lado. Não vou dar nome porque não existe ainda absolutamente nada que possa remeter a isto, apenas uma suspeita, uma dúvida, uma preocupação. Aí a Avenida Sampaio Vidal, lá na parte de baixo da Sampaio Vidal, é isso? Sampaio Vidal, já nos encaminhando lá para
para a parte final da Sampaio Vidal, onde cruza o contorno e vai para a Via Expressa, também tiraram a grama. Então essa grama vai ser comprada de algum lugar. Eu sei que tem muita gente aguardando, de olho, na expectativa, aonde que vai ser feita essa compra. Segundo, a gente foi informado, é o próprio município que está cuidando disso daí, que vai providenciar essa grama, sem ter que comprar de particular, coisa que o valha. De qualquer maneira, eu quero alertar que está todo mundo de olho arregalado. É bom que justifiquem, expliquem certinho de onde é que virá essa grama aí, porque eu não sei quanto, mas vai uma granosa preta para botar grama em tudo quanto é canteiro central de avenida que nós temos aqui na cidade. Outra questão, Avenida Pedro de Toledo, essas imagens foram feitas semana passada, o serviço feito também na semana passada, uma faixa, né, operação Mãos à Obra, ao longo da pista de Cooper, olha aí a pista de Cooper da Pedro de Toledo, tinha 4 faixas, 3 na Pedro de Toledo e uma virando ali para Nestlé. 4 faixas informando Mãos à Obra. Quem está fazendo faixa está matando uma granosa bonita no pedaço, hein? Não é? Porque faixa é o que não falta, cavaletinho com plaquinha do Mãos à Obra, aquela coisa toda. É uma operação maquiagem, salão de beleza que estão fazendo na cidade. Quando falta recursos, quando o pessoal diz que não... Quando falta recursos, quando falta projeto para executar, né? Quando o governo não tem projeto, coisa e tal, que é o que acontece, e eu espero que não perdure isso, que brevemente o prefeito possa convocar a imprensa e dizer: estão aqui os meus projetos para a área da saúde, os meus projetos para a área habitacional, os meus projetos para a área de infraestrutura, os meus projetos para a área disso, daquilo. Tenho a impressão que ele queira deixar a marca dele, o prefeito Vinícius Camaninha, jovem prefeito, queira deixar a marca dele, a sua passagem pela prefeitura, deixar a marca dele na história do município. Ele precisa de projetos. Né? Tem prefeito que fez viaduto, que desafogou o trânsito, tem prefeito que fez avenidas puxando a cidade para um lado para o outro, tem prefeitos que investiram na construção de creches, de unidades habitacionais e de outras coisas mais, aqueles que cuidaram do departamento de água, que aliás está um abandono total, está na hora de começar já passou da hora, a cuidar com muito carinho do departamento de água, porque eu volto a dizer aqui, me preocupa muito a situação do departamento de água, o DAEM, e me deixa assustado o encaminhamento das coisas. Não estou dizendo que tem a gente manobrando, eu quero não acreditar nisso, pelo menos momentaneamente, mas o encaminhamento dá toda a pinta de que vão entregar para a iniciativa privada o tratamento do esgoto que vai ser feito, que vão entregar para a iniciativa privada o próprio abastecimento de água, outras coisas mais. Não estou afirmando, estou apenas levantando aqui uma questão que é para a gente ficar atento. Eu particularmente sou contrário, eu acho que o município tem como tocar e tornar as contas do departamento de água viáveis, fazer com que do vermelho passem para o azul, sem muita coisa, sem muita invenção. É só trabalhar direitinho, é uma questão de gestão, não é? Então tem prefeito que tem projeto em diversas áreas aí, ou escolhe uma área específica e deixa a sua marca. O Vinícius ainda não mostrou quais são os seus projetos, tomara que o faça muito em breve. E prefeito que não tem projeto e que diz que não tem dinheiro em caixa e que diz que não consegue gerir a questão financeira, que está amarrado, atado, coisa e tal, acaba instalando o salão de belezas, uma espécie de uma perfumaria na cidade, pintando guia sarjeta, limpando daqui, ajeitando de lá. É bom fazer isso também, mas isso é coisa cotidiana do dia a dia. Foi feito na Pedro de Toledo, que me chamou a atenção lá na pista de Cooper. Podaram as árvores e tal, dá um impacto visual sem dúvida alguma, mas não é nada, pelo amor de Deus, gente. Isso aí é do dia a dia, a mesma coisa que respirar. Quando você faz isso cotidianamente, é igual respirar, você nem percebe e está fazendo. Agora estão fazendo um carnaval. Nossa, Mãos à Obra, faixa para todo lado, me chamou a atenção a quantidade de faixas. Realmente, é o esforço, me parece, do prefeito, da equipe dele, de mostrar alguma coisa ante o nada que tem projetado e o nada que tem acontecendo até o momento. É claro que estamos no começo, mas eu já disse aqui, não precisa comer o bolo inteiro para saber se ele está gostoso. Um pedacinho você já diz, está legal ou não está legal. Por enquanto, não está legal. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Muito bem, hoje é quinta-feira, dia 6 de junho, dia de São Marcelino, fundador da Congregação dos Irmãos Maristas.
Em 1985, nessa data, era localizado o corpo do criminoso nazista Josef Mengele. Naquela ocasião, aliás, a arcada dentária do Mengele, aquela arcada dentária que comprovou definitivamente a identidade dele, um criminoso nazista, foi analisada na Universidade de Marília, aqui na Unimar. Eu estava em Marília naquela época, fiz matéria para televisão, trabalhava na Rede Globo na época. Faltam 208 dias para o final do ano e está começando aqui a edição de número 115 do Hora H, pelo canal 15 da TV Comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. E veja agora alguns dos principais destaques desta edição do Hora H. Transporte público, nova decisão do Tribunal de Justiça é pela volta da circular. Medida que suspendeu licitações e contratos com novas empresas continua valendo. Porém, a medida é mais de interpretação do que de execução. Vai depender de medidas complementares pelo visto. Contas públicas. Números continuam não batendo sobre o endividamento da Prefeitura de Marília. Sem conseguir se explicar, o secretário da Fazenda recomenda que a Matra peça informações por escrito e isto será feito semana que vem. Sistema viário. Conheça mudanças no trânsito previstas para a confluência da Castro Alves com a Nelson Spillman e a Rua Bassan. Economia. Nova pesquisa indica preços mais em conta em supermercados da cidade. Estas e outras notícias ao vivo a partir de agora no Hora H para você. É interessante a gente cumprimentar as pessoas que estão sempre sintonizadas no nosso programa, né? Um abraço para o seu Leolino Serafim, o Lino lá do Fragata Parte Hotel. Tá bonitão o lugar lá, hein? Encontrei com ele hoje, bati um papo, olha, muito legal. Me espera aí para o café da manhã com toda certeza. A dona Eunice Muller, da Avenida Nelson Spillman, sempre nos acompanhando. Muito obrigado também. Chegam diversas outras manifestações. O Anderson Marques, do estúdio AICO, está participando inclusive do Mapa Cultural Paulista, www.estudioaico.com.br, ligadão aqui no Hora H. E uma porção, Cido de Almeida, o André, que trabalha lá com o Anderson. Nossa senhora, o que tem de gente. Pô, eu falo de um, esqueço do outro, o pessoal depois me puxa a orelha e fica chato, né? Então vamos iniciando aqui, abrindo esta nossa edição do Hora H. Eu quero falar da pesquisa feita, a nova pesquisa de preços em supermercados da cidade. São 43 produtos pesquisados e que você pode acompanhar através do site Canela Seca, que é parceiro do Hora H, www.canelaseca.com.br. Canela Seca mesmo, como se fala aí, tá? www.canelaseca.com.br. São 43 produtos pesquisados semanalmente em 7 supermercados da cidade. A última pesquisa foi na terça-feira anterior, terça-feira passada, dia 4. Dos 43 produtos, supermercado com mais itens com preço menor foi o Preço Certo, foi o campeão, o líder do ranking. 11 dos 43 produtos com preço mais em conta no supermercado Preço Certo. Segundo colocado, Cavacame. 9 dos 43 produtos pesquisados com preço mais em conta. Terceiro colocado, Walmart. 8 dos 43 produtos com preço mais barato no Walmart. Depois o quarto colocado, empatados,
Taust e Confiança, que competem entre si, meia dúzia de produtos com preços mais em conta nesses dois supermercados, dentre os 43 pesquisados. Quinto colocado, Amigão, lá na Zona Sul, 5 preços mais em conta. E o último colocado, Lanterninha, sempre o supermercado Nariz Empinado, supermercado de Bacana. Três apenas, 1, 2, 3, dos 43 produtos pesquisados, apenas 3 com preço mais em conta no Pão de Açúcar. Então, líder no preço mais em conta, o preço certo, último colocado, Pão de Açúcar. Agora, o dinheiro é seu, você faz o que se bem entender com ele, compra onde você quiser, não é verdade? O quilo da carne bovina a 100, sem osso, R$ 7,75 no Walmart e no Confiança. Não estou divulgando ninguém aqui, fazendo propaganda de ninguém, estou só dizendo que há preços que eles são coincidentes em mais de um supermercado. É o caso, por exemplo, da coxa e sobrecoxa de frango, R$ 3,69 o quilo no Amigão e também no Cavacame. Feijão carioca Pedretti, o quilo, R$ 6,49 no Taust, no Confiança e no Amigão. Então são preços coincidentes. Nenhum é nosso patrocinador, nenhum anuncia com a gente, ok? Então aqui não tenho razão para lamber um e dar porrada no outro. Estamos claros e bem entendidos? Beleza, www.canelaseca.com.br, site parceiro do Hora H, para você quando for fazer compra, se quiser economizar o seu rico dinheirinho, acessa, vou comprar isso aqui, ali, aquilo lá, não sei o quê, que assim eu vou guardar um din-din para outras coisas. Mas é você que decide. Eu venho falando já faz um certo tempo sobre essa questão das contas públicas e os números não batem, eles são incrivelmente divergentes. Provavelmente na semana que vem, a ONG Matra, Marília Transparente, que já é uma OSCIP, mandará novo requerimento de informações à Prefeitura para conhecer de fato o tamanho do endividamento do município. Os números não batem, os números são gritantemente divergentes. Em novembro do ano passado, foi feita uma solicitação oficial para a Prefeitura. Qual é o tamanho da dívida? Novembro do ano passado, 69 milhões. Fevereiro deste ano, novo prefeito, outro requerimento, informação oficial assinada pelo prefeito, tudo certinho, 71 milhões. Em março deste ano, o prefeito Vinícius já dava entrevistas, mandava releases para a imprensa, a gente tem aqui guardadinho, falando em mais de 200 milhões de reais em dívidas. Então, 69 milhões, 71 milhões, um mês depois, mais de 200 milhões. Em abril, o prefeito já arriscava um número ainda maior, 230 milhões. E na audiência pública do último dia 28 de maio, semana passada, na Câmara, o secretário municipal da Fazenda, o Sérgio Moretti, que é o homem que cuida do dinheiro, da granosa da prefeitura, relatava 234 milhões. E alguns vereadores do lado do prefeito, ao se manifestarem na Câmara, Erval Rosa Seabra foi um deles, já falavam em exagerados 275 milhões. Porca pipa! Afinal de contas, são 69, 71, 200, 230, 234, 275 milhões que a prefeitura deve. Se fosse uma diferença de R$1.000, R$2.000, R$100.000, R$1 milhão, tudo bem. Mas, meu Deus do céu, chega a dobrar o negócio? Que história é essa? Questionado por representantes da Matra durante a audiência pública lá na Câmara, o secretário Moretti tentou justificar a grandeza dos números da dívida de Marília. E você vai ver agora. Nós pagamos de dívida do ano passado, janeiro, fevereiro, março e abril, 40 milhões. Além disso, nós devemos 40 milhões, 43 milhões para o DAEM, certo? Os precatórios que estavam pendurados aí, aqui está 97, mas já está em 108 milhões. Devia-se 28 milhões dos precatórios de 3 anos que não haviam sido pagos, o nosso FPM estava retido, certo? Além dos fornecedores, de modo geral, que dava mais de 100 milhões, folha de pagamento de dezembro, passou para janeiro, todos os consignados de novembro, dezembro, em conta corrente, inclusive com funcionários indo para o Serasa, por conta de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, certo? O IPREM,
Nós devemos 78 milhões para o IPREM. E não está assinado o contrato. Hora H. Você vai dizer, mas a Câmara não aprovou esse parcelamento da dívida, 30 anos para pagar os 78 milhões para o IPREM? Aprovou, mas aí fizeram uma consulta lá a um ministério de Brasília que permite, né, através das regras estabelecidas, esse parcelamento, e tinha coisa fora do lugar. Aí precisou votar novamente na Câmara. Lembram-se disso? Dando o repasse do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, integralmente, não apenas 18%, como se falava no começo, mas integralmente, até 100%, se necessário for, para quitar a parcela do mês nesse parcelamento que foi feito do IPREM e outras coisas mais. Estabeleceu um limite para o juro, 0,5%, não mais do que isso. Lembram-se disso? Perfeito. Então, por conta desses ajustes, esse contrato ainda não teria sido assinado. Então, também eu não posso tirar a razão do Sérgio Moretti, dos ocupantes das funções de economia e de finanças dentro da prefeitura, do atual prefeito, do governo atual, porque uma coisa foi a dívida informada pelo ex-prefeito em novembro, 69 milhões, e depois os números relatados no papel, 71 milhões em fevereiro, informados para a Matra. Outra coisa é o que deixou de ser pago lá na gestão passada e que teve que ser pago no início desse ano aqui na atual gestão, como folha de pagamento, 13º, que acho que ficou para trás um pedaço, outras coisas mais, enfim, aquilo tudo que foi relatado aí pelo Sérgio Moretti. Mas mesmo assim a discrepância é absurda. Membro da Matra, o Edgar Cândido Ferreira citou os 69 milhões da dívida informados pelo ex-prefeito Tiziano Toffoli no final do ano passado. Depois disso, a ONG fez novo questionamento que foi respondido pelo atual prefeito, o Vinícius Camarinha. Ele cita esse momento, ele participou da audiência pública e ele acabou depois entabulando uma discussão que os senhores vão ver já já com o Sérgio Moretti. Mas vamos ver as explicações do Edgar da Matra. Em função de trocar o prefeito, a Matra, novamente baseada na lei da transparência, fez para o novo prefeito um pedido. E foi assinado por você, inclusive. E nos chegou lá um endividamento de 71 milhões. Por que vocês não colocaram nesse endividamento, esse tão falado endividamento de 234 milhões, que circula pela imprensa? Segundo, a hora que você pega precatório, o que diz a lei do precatório? Ela diz o seguinte: todo precatório emitido até 1º de julho, você tem até 31 de dezembro do exercício seguinte para pagar. Então você inclui naquele orçamento. Por que também nessa informação, e por que no orçamento de 2013 não consta todo esse endividamento de precatório para ser pago? Hora H. Pois é, isso não foi informado em fevereiro. Aí você vai dizer, mas o governo estava só começando. Mas a eleição foi em outubro e teve uma comissão de transição que levantou todos os números junto com a comissão de transição nomeada pelo ex-prefeito Tiziano. Elas fizeram várias reuniões lá no Univem exatamente para discutir isto. Quer dizer, conhecimento tinham. Por que é que não informaram? A Matra está aí para averiguar, para acompanhar, para fiscalizar. É um olho a mais que a sociedade tem, porque as contas são públicas. Fosse uma empresa particular, que se dane, mas é coisa pública, é dinheiro nosso, não é verdade? Ante esta visível situação de dificuldade em se entender os números, o Sérgio Moretti acabou não dando também informações precisas ao responder a este questionamento feito pelo Edgar da Matra, e aí o Edgar Ferreira e o Moretti acabaram se envolvendo numa breve discussão sobre esse assunto, e a gente traz para os senhores agora, porque é importante que a população tome conhecimento daquilo que aconteceu na audiência pública em detalhes, já que não é todo mundo que tem condições de largar os afazeres e 9 horas da manhã de um dia da semana estar presente na Câmara para acompanhar a prestação de contas do município. Veja. O prefeito anterior informou 69. Posteriormente, vocês informaram 71. Eu gostaria, inclusive assinado por você. Agora a pergunta é, por que nesse endividamento baseado na lei de transparência não consta todo esse endividamento que consta que circula na prefeitura? Por que não foi informado lá? No orçamento? Não, na informação que vocês mandaram para a Matra, desculpa, se eu não me engano, acho que em torno de março. O endividamento primeiro informado pelo prefeito anterior era até 28 de dezembro de 2012, dava 69 milhões. Posteriormente, quando o novo prefeito assumiu, a Matra, baseada na lei da transparência, fez um novo pedido. Esse novo pedido foi assinado por você e pelo prefeito. E consta lá só 71 milhões de dívida. A pergunta é, por que não consta lá
o endividamento que circula na imprensa. Foram vocês que assinaram. Eu gostaria que você questionasse isso aí por escrito, por favor. Tudo bem. Faz favor. Obrigado. Hora H. O negócio é na lata, hein? Você assinou, botou teu nome lá e o teu chamego, negão. Como é que fica agora? Complicado isso aí, né? A assessoria de imprensa da Matra informou o Hora H hoje pela manhã por telefone que semana que vem esse requerimento estará sendo protocolado na prefeitura. Tem que ter uma explicação para isso, os números não podem, parece que estão descendo de tobogã, uma hora lá embaixo, outra hora lá em cima, uma hora lá embaixo, outra hora lá em cima. Parece que está andando de cabrita, né? Toyota na subida, que história é essa? Tem que ter uma explicação para isso. Ainda durante a audiência pública para a apresentação dos resultados financeiros da Prefeitura no primeiro quadrimestre deste ano, a Matra estabeleceu comparação de números entre Marília e a cidade de Sorocaba, que tem mais do que o dobro da nossa população. Olha que coisa interessante. Resultado, surpreendentemente, o dinheiro para investimento por habitante aqui em Marília é maior do que lá em Sorocaba. E Sorocaba, quem vai lá e anda por lá, vê que a cidade é outra, muito diferente da nossa. Uma questão de gestão, sem dúvida alguma. O Edgar Ferreira da Matra faz esse relato, preste atenção para encerrar o assunto, passar a régua. Per capita de Marília, que dá 687 milhões e divide pela quantidade de habitantes, 216 mil, você tem R$ 3.180 para o prefeito gastar por habitante. Nós fizemos um comparativo com Sorocaba. Sorocaba tem um orçamento de 1.600.000, a hora que você divide pelos 512 mil habitantes, eles têm R$ 3.130 por habitante para gastar. Então veja, aqui nós temos um orçamento melhor que o de lá. Se você comparar o que foi feito aqui nos últimos 8 anos e o que foi feito lá, você assombra. Você chega à conclusão que é uma questão realmente de gestão. Hora H. Ou seja, trocando em miúdos, falando português claro, sem rodeios, os prefeitos de lá foram melhores que os daqui, nos últimos 8 anos, pelo menos. Será que daqui para frente vai ser melhor aqui do que lá? Eu quero estar vivo para ver. A gente volta já após o intervalo com o assunto principal do dia, transporte público. Nova decisão do Tribunal de Justiça é pela volta da empresa circular. Medida que suspendeu licitações e contratos com novas empresas continua valendo, porém é uma medida de interpretação e não de execução. Vai depender de outras ações, aliás, que podem estar acontecendo nesse exato momento na Vara da Fazenda Pública no Fórum de Marília. Já os detalhes. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Gália, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacri. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa.
Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Estamos de volta para mais um bloco de notícias do Hora H. Aliás, você pode se comunicar conosco de diversas maneiras, enquanto nosso programa está sendo apresentado ao vivo, diariamente, de 1 às 2 horas da tarde. O telefone aqui da TV Comunitária é o 3454-5959. A produção do programa atende você. A Rosângela Martins vai conversar com você, anotar as informações, tudo que você tem para passar para a nossa reportagem. E é bacana, aliás, essa interação, né? 3454-5959, você está vendo aí na tela da sua televisão. E você pode mandar e-mails também, ailton.medeiros@hotmail.com, ailton.medeiros@hotmail.com. E, além disso, o Facebook, nossa página no Facebook, bombando. Tem notícia que a gente coloca na página do Facebook aqui do Hora H, que 1 hora, 2 horas depois, ela está com 5, 6 mil acessos. É um negócio assim descomunal em se tratando de uma cidade, do porte de Marília e por aí vai. Então, a nossa página facebook.com/HoraHTV, facebook.com/HoraHTV. Vamos falar de transporte público. A reportagem do Hora H teve acesso à decisão do desembargador Dimas Borelli Tomás Júnior, que é relator da turma especial da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que interpreta decisão anterior de quem deve operar o transporte público de Marília. O entendimento é de que a circular reassuma o serviço, seguindo decisão dada no último dia 17 de maio pela desembargadora Ana Liarte, relatora da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal. Foi ela quem suspendeu os efeitos das licitações feitas pela Prefeitura e os contratos firmados posteriormente pela Prefeitura com as empresas declaradas ganhadoras dessa disputa, desse certame, a Grande Marília e a Sorriso de Marília. Então, esta decisão do desembargador Dimas Borelli Tomás Júnior, relator da turma especial da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, diz que está valendo a decisão da 4ª Câmara de Direito Público, que é do dia 17 de maio, que suspendeu as licitações, suspendeu os contratos e ponto final. O trecho do despacho do desembargador Borelli Tomás, que faz menção, ainda que sem citar nome, à circular, é o que você vai ver agora. Vê se eu tenho condições de botar no ar aí. Foi extraído, deixa aí quietinho, foi extraído, esse trecho extraído, nós extraímos da decisão que é datada de segunda-feira, dia 3. Ok? Está escrito lá, sem querer ser intérprete da decisão, olha o que escreveu o desembargador Borelli Tomás, sem querer ser intérprete da decisão lá da doutora Ana Liarte, está claro nela que, se houve tutela recursal antecipada, ou seja, uma liminar, pela suspensão dos certames licitatórios, ou seja, suspensão das licitações, bem como dos contratos já ela relacionada, ou a eles relacionados, a esses certames licitatórios, haveriam de prosseguir os contratos em vigor antes desses certames. Fecha aspas. Haveriam de prosseguir os contratos em vigor antes desses certames. Quem teve contrato com a Prefeitura no transporte coletivo antes das empresas que estão aí hoje, antes das licitações? Quem? Só a empresa circular. Ah, mas ela estava sem contrato fazia 6 anos, estava só fazendo aditamento, trabalhando sem contrato durante muito tempo, não interessa. Mas a última quem foi? Ela. O que está escrito? Haveriam de prosseguir os contratos em vigor antes desses certames. Ou seja, a única empresa com contrato com a Prefeitura antes disso foi a circular
e não qualquer uma dessas duas empresas novas que estão aí. Nada contra ninguém, nada a favor de ninguém, mas estou interpretando aqui a interpretação do desembargador Borelli Tomás. Mesmo notificado da decisão da relatora da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, mandando suspender as licitações e os contratos, o prefeito Vinícius Camarinha editou um decreto emergencial concedendo o serviço de transporte público às mesmas empresas suspensas pela Justiça. Para tanto, ele alegou que não havia contrato com nenhuma outra e que nenhuma outra dispunha de estrutura suficiente, ônibus, funcionários, para garantir o transporte da população. Nesse outro trecho da decisão, que saiu segunda-feira, o desembargador Borelli Tomás diz que o decreto emergencial editado pelo prefeito Vinícius foi um grande equívoco. Mostra aí pra gente, por favor, o segundo trecho. Abre aspas. No entanto, malgrado assim seja, perduram os efeitos de sua decisão, ou seja, perduram os efeitos da decisão da desembargadora Ana Liarte, lá de 17 de maio, aliás, reafirmados na decisão transcrita em parte, ele faz essa transcrição, com especial referência a que a Prefeitura Municipal de Marília se equivoca, e grandemente, olha o que escreve o desembargador, se equivoca grandemente ao entender que a desembargadora alterou o entendimento anterior e a Prefeitura buscou ler na referida decisão o que nela não estava escrito. Tipo assim, onde vocês estão enxergando que vocês escreveram no decreto emergencial? Que história é essa? Meu Deus do céu, olha que ponto nós chegamos. Senhores, eu não sei o que é que vai dar isso aí. Eu entendo isto aqui, tem como mostrar aquela primeira parte desse documento para mostrar o timbre lá do Tribunal de Justiça, o brasão do Tribunal de Justiça. Se tiver condições de botar na tela, eu gostaria, para não acharem que a gente extraiu de algum outro lugar que não fosse o site do Tribunal de Justiça de São Paulo, na seção de Direito Público, lá da turma especial, que tem como relator, neste caso, o desembargador Dimas Borelli Tomás Júnior. Se tiver condições de mostrar, só para a gente fixar isso aí no vídeo, olha aí, ó, o brasão lá do Tribunal de Justiça, o nome do Borelli Tomás, turma especial, público na frente, que é seção de Direito Público. Beleza? Então vamos dar prosseguimento aqui à nossa história. Com base nisso, eu tenho a impressão que hoje, mais tardar hoje, seja a empresa circular, seja quem mais de interesse nessa história, deve procurar. Nesse momento, diz que já tem gente tentando despachar com o Dr. Silas Silva Santos, que é o juiz de direito de Marília, responsável e titular da Vara da Fazenda Pública, para mostrar para ele, olha a interpretação do homem aqui, ó, é interpretação em cima de interpretação. Desembargador interpretando decisão de desembargadora, porque a prefeitura fez de conta que não entendeu, ou entendeu diferente, ou se equivocou grandemente, como ele escreveu aqui, sei lá o quê. Moral da história, vão falar com o juiz para ver se ele emite uma outra ordem, para então tirar as duas empresas que estão aí, tornar sem efeito o decreto baixado pelo prefeito e voltar à empresa que tinha contrato anteriormente para o transporte público. E que fique claro, tudo isso está acontecendo não é por força de uma ação movida por nenhuma das outras empresas que disputaram a licitação aqui, nem pela circular, nem aquela ação popular que foi levada para a justiça pelo ex-vereador Eduardo Nascimento, que ontem esteve conosco aqui no programa. Não, isso é em cima da ação civil pública movida pelo Ministério Público de Marília, que entende que não foi correta, que teve ilicitudes, ilegalidades, corrupção e outras coisas mais nas licitações do transporte público de Marília. Ok? Ficou claro isso aí? O que o Eduardo Nascimento pede naquela ação popular é a responsabilização de eventuais gestores que tenham praticado eventuais supostas ilegalidades. Ponto. A ação civil pública do Ministério Público, promotor de justiça aqui de Marília, já pede a suspensão de tudo e que se faça outro certame licitatório. Ok? Apesar de todas as manifestações já vistas sobre esse conturbado caso das licitações dos ônibus aqui na cidade, na segunda-feira, na sessão da Câmara Municipal, o presidente Luiz Eduardo Nardi defendeu o decreto emergencial baixado pelo prefeito Vinícius. Veja as argumentações do Nardi feitas da tribuna da Câmara. Quarta-feira passada, às 8 horas da noite, uma determinação para que as empresas que estavam fazendo o serviço
para que elas se afastassem do serviço. Como? E quem é que vai transportar a comunidade? Quem é que vai fazer o transporte público numa decisão que se toma às 8 horas da noite para vigir a partir da meia-noite? Então, o prefeito acabou fazendo um decreto de emergência para que as empresas que estavam operando, e não poderia ser de outra forma, até do ponto de vista pragmático, logístico, não poderia ser feito de outra forma. Hora H. Foi isso que o prefeito alegou para baixar o decreto. Agora, eu particularmente entendo o seguinte, se está mandando tirar essas duas empresas, o prefeito tira, suspende o contrato, está suspenso, suspende a licitação, está suspensa. Beleza, eu fiz isso. Tirou? Tirei. Ah, mas não tenho quem pôr? Voltam elas. Olha, essa mula tá manca, não vai montar na mula que ela tá manca, não pode ser essa mula. Bom, tudo bem, mas não tem outra mula, eu vou nessa mesmo. Foi mais ou menos isso que o prefeito fez. Porém, e tem reportagens, fotografias, vídeos apresentados aí na internet que a gente vê, e a população pôde ver, quando saiu essa decisão para tirar as duas empresas e voltar a circular, o que aconteceu? A circular botou os ônibus na rua, parou lá em volta do terminal, colocou os motoristas à disposição e tem um TAC, um termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho, lembram-se dele? Que os funcionários que estavam na circular podiam também trabalhar nas outras empresas sem prejuízo nenhum e se revertesse a situação, saíssem as novas empresas e voltassem à anterior, eles voltariam a trabalhar na circular também sem prejuízo nenhum dos seus vencimentos e outras coisas mais. Aí 1 milhão de coisas aconteceram no meio do caminho, mas o resumo da ópera é este aí. Então, a pergunta é, se mandou tirar as duas, tirou as duas, mas voltou o serviço para as mesmas duas, será que não houve direcionamento? É o questionamento. Segundo, por que não voltar para as 3 então? Eu não vou beneficiar ninguém, mas também não vou ferrar ninguém, voltam as 3. Ou então, sei lá, convida alguém de fora aí para vir para cá, não sei o quê. Mas o entendimento do desembargador Borelli Tomás, que deve ser bem mais inteligente e estudado do que eu, obviamente, na área judiciária e na área do direito, é 1 milhão de vezes mais estudado do que eu sou neófito nesse aspecto, ele diz o quê? Que a prefeitura se equivocou e grandemente, ele usa esse termo, e grandemente, ao fazer a interpretação da decisão da justiça. Então, senhores, aí para não pairar nenhuma dúvida aqui, o NARD também fez um pronunciamento da tribuna da Câmara dizendo, quando ele diz isso, ou diz aquilo, defende isso, aquilo, não está defendendo esta ou aquela empresa, e sim o interesse público. Aqui nós somos justos, por favor, NARD se manifeste para não pairar nenhum tipo de dúvida, nem em relação à nossa conduta, por favor, ok? Interesse público. Nada mais do que isso. Precisa acabar com essa história de que a que interesse serve o vereador. O interesse do vereador é o interesse público. Não tem que ficar procurando conotação de que fez isso porque atende àquele interesse ou atende àquela empresa. Não tenho nenhuma relação, não conheço, não tenho nada a ver com as empresas que estão chegando, com a empresa que estava aí. Não tem nada disso. Simplesmente é uma constatação de um processo que se apresenta, no mínimo, discutível. Hora H. Não vamos esquecer que o NARD é autor do requerimento assinado por 11 vereadores, entregue ao prefeito via Câmara Municipal, recomendando imediata revogação das licitações dos ônibus e suspensão dos contratos. O prefeito não atendeu os 11 vereadores, porque ele fez lá, relacionou várias citações de processo licitatório eivado de falhas, ilegalidades, corrupção e outras coisas mais que aparecem escritas e se divulgam na imprensa com relação ao que aconteceu, inclusive nos processos mandados pela Justiça que ainda estão em andamento. Essa informação, essa notícia que nós divulgamos agora e essa decisão da turma especial da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, do relator Tomás Borelli, ou Borelli Tomás, é exclusiva, e você não viu ainda em nenhum outro veículo de comunicação, nós apresentamos com absoluta exclusividade. Mais uma informação exclusiva, ontem à tarde, o Dr. Silas Silva Santos, que é o juiz da Vara da Fazenda Pública de Marília, isto já é na ação popular, também contra as licitações, o Dr. Silas indeferiu o pedido de nulidade do decreto do prefeito. Ele negou,
Pediram lá, ó, decreta a nulidade, está nulo o decreto porque está errado. Ele negou, indeferiu a nulidade, alegando que a prefeitura cumpriu a medida determinada pela justiça, tirando as duas empresas novas, mas para não deixar a população sem transporte, botou as duas empresas de novo para operar. Ele cita que eventuais ilegalidades e arbitrariedades praticadas pelo prefeito nesse decreto devem ser alvo de ações específicas na justiça. E eu já estou sabendo de gente que está entrando, inclusive por improbidade administrativa contra o prefeito, por causa desse decreto que foi baixado por ele. Aí, meu amigo, é outra história, são outros 500. Vamos mudar o assunto de pato para gancho? A Indurb continua estudando modificações no sistema viário aqui de Marília em diversos pontos da cidade, né? Na confluência da Castro Alves com a Nelson Spillmann, formando aquele bico indo lá para a Zona Norte, ali perto da Codemar, haverá mudanças muito em breve, muito em breve. Você vai ver aqui no Hora H agora. O presidente da Indurb, delegado Kleber Pinha Alonso, confirmou primeiramente que estuda inverter a mão de direção da Castro Alves. Ao invés de continuar saindo da cidade, ela faria a entrada dos veículos no sentido bairro-centro. Essa proposta, por sinal, foi sugerida, foi feita pelo vereador Zé Menezes recentemente na tribuna da Câmara Municipal. Kleber Pinha Alonso, presidente da Indurb, o que é que o senhor achou dessa proposta, essa sugestão? Tá interessante, existem estudos que apontam que facilitando o acesso ao centro da cidade ocorra uma melhora significativa no comércio, né? O comércio é revitalizado por essa mudança e esse estudo, em razão disso, está sendo feito sim. Então é uma alternativa vista com bons olhos pela Indurb, mas nós precisamos estudar qual que seria o impacto que geraria, por exemplo, na região central, nessa inversão de mãos. E também, evidentemente, qual que seria a opção para a saída da cidade. Então nós temos que estudar, é bastante complexo, mas é uma mudança que realmente agrada, né? Ela gera impacto, mas ela agrada. Aí no caso a Sampaio Vidal, por exemplo, que é o rumo, a sequência da Castro Alves no caso de entrar para a cidade, para o centro da cidade, ela ficaria com mão dupla como está ou mão única? Essas duas possibilidades elas precisam ser muito bem analisadas, né? Manter como mão dupla, como ela é atualmente, ou somente entrando. Somente entrando, evidentemente, ela vai gerar um impacto muito grande em todo o complexo viário na região central. E é por isso que esse estudo ele tem que ser muito bem feito, muito bem detalhado, antes da apresentação dessa proposta. Mas que é viável, é viável. Nós só precisamos ver aquilo que vai gerar o menos impacto possível nessa região central de Marília. A engenharia da Indurb está estudando isso. Exatamente. Nosso setor de engenharia está estudando quais são as possibilidades e quais são os reflexos que isso pode surgir, né, no cotidiano dos nossos usuários, dos nossos motoristas. É óbvio que a hora que você inverte a mão de direção da Castro Alves, você chega no bico da São Luís, por exemplo, você descer a São Luís, vai, ela vai lá embaixo, começa a subir, ela forma aquele bico ali perto da antiga Antártica e chegando exatamente na confluência com a Castro Alves. Então ela vai no sentido de saída da cidade. Se a Castro Alves estiver entrando, como é que faz? Vai ser um lugar complicado. Ou faz não sei se cabe uma rotatória, não sei o que fazer ali. Ali tem que ter um dispositivo de trânsito. E por isso tem que estudar direitinho para não dar problema. Na confluência da Castro Alves com a Nelson Spillmann, onde forma outro bico, mais lá na frente, há 3 conjuntos de semáforos e muito congestionamento todo dia, porque ali é o fiofó do bode, viu? Que coisa louca. O Dr. Kleber Pinha Alonso disse que haverá mudanças em breve e ele vai explicar quais serão. Ali nós temos, principalmente nos horários de pico, né, os mais delicados, um congestionamento grande e que é causado pelo sistema de semáforos que existe hoje naquele local e também em razão do sentido das vias que estão apresentadas ali. Nós temos uma proposta para a inversão de duas ruas, mantendo somente um semáforo naquele local, o que vai viabilizar, acelerar o trânsito naquela região, evitando esse congestionamento que hoje existe nesses horários de pico. Então, a Rua Baçã, por exemplo, seria invertido o sentido de mão dela,
permitindo que ela seja uma via de acesso para o centro da cidade, para quem está lá no bairro, por exemplo, Jardim Bandeirantes. E a rua seguinte, a Joaquim Nabuco, seria o acesso para o bairro. Existiria uma inversão dessas vias. Isso não geraria nenhum tipo de impacto para comércio, para ninguém. Simplesmente nós consertaríamos um grande problema que temos hoje naquela região, sem prejudicar ninguém, né? Então, é uma proposta que está avançada, muito provável ela seja implementada aí bem rápida. Agora, ela será mantida independentemente da mão de direção da Castro Alves ou só se a Castro Alves continuar como está hoje? Não, ela pode ser aproveitada mesmo com a mudança da Castro Alves. Não há necessidade, não há preocupação em uma mudança depender da outra, né? Mesmo que a Castro Alves tenha esse acesso para o centro da cidade, uma inversão, né, uma possível inversão de mão, essa solução que a gente vai estar apresentando, ela também vai continuar facilitando aquele espaço, né, o trânsito naquele espaço. Então... Hora H. Beleza, independe da inversão da mão de direção da Castro Alves. Eu acho que tem que estudar muito para inverter a Castro Alves, estudar bastante. Até me chega aqui, um telespectador mandou aqui, a Rosângela Martins, na produção do programa, pegou o telefonema, dizendo que 5, 6 anos atrás, o Sérgio Lopes Sobrinho, o Sérgio, que hoje é vice-prefeito, era presidente da Associação Comercial. E disse que ele pressionou bastante, ele queria essa inversão de direção da Castro Alves para beneficiar o comércio, coisa e tal. Diz que o Zé Menezes deve ter levado isso para a Câmara como sugestão por imposição. Não acredito que tenha sido por imposição, é bastante independente o Zé Menezes, que é isso. Mas talvez impressionado, sugestionado pelo Serjão, mas que isso já foi discutido e que depois tem que mexer muito no trânsito. De fato tem que estudar Sampaio Vidal como é que fica, tem que estudar como é que fica Tancredo Neves, tem que estudar como é que fica a rua São Luís, principalmente, que se inverter a São Luís não faz sentido, né? Então tem que pensar direitinho o que fazer com essa questão da Castro Alves. Agora essas inversões na Baçã e na rua da frente da Baçã ali que sai na Codemar, aí, meu amigo, um abraço pro gaiteiro, eu acho que tem que fazer mesmo. O que eu não gostei foi lá na Tiradentes. A Tiradentes, o que você tem que fazer é tirar o estacionamento de todos os lados, dos dois lados, não é? Porque, bom, dos dois lados não, só é permitido estacionar do lado direito no sentido centro-bairro, é isso, né? Depois da Praça Atos Fragata. Tem que tirar, porque ali afunila o trânsito, vira uma saroba. Ali que chega a congestionar até perto do Pão de Açúcar. É coisa de doido. Então tem que alguém botar a cabeça para funcionar, acabar com esse estacionamento lateral ali na Tiradentes, no sentido da Praça Atos Fragata, lá para o supermercado Taust. E outra coisa que eu não gostei, meu Deus do céu, aqueles cones colocados no chão, ali impedindo a entrada para o supermercado. Né? Eu não estou querendo beneficiar ou prejudicar supermercado, quem quer que seja. Não sei se fizeram isso com segundas intenções, o que aconteceu, se teve discussão, teve briga ou se não teve nada, só estão pensando no trânsito. Imagino que seja só no trânsito, porque aqui em Marília tem que pensar em tudo, né? Em tudo. Mas imagino que seja só no trânsito. Horrível o que foi feito ali. Horrível. Horrível. Quer dizer, já era um negócio desajeitado, deixaram pior ainda. O sujeito era manco. Falaram, vamos resolver? Vamos. Cortaram as duas pernas dele. Absurdo o que foi feito naquele local. Tem imagens aí do ponto da confluência da Castro Alves com a Nelson Spillmann. A gente fez imagens do local, só para o pessoal rememorar. Até o ciclista parou no semáforo. Tem que parar mesmo, né? Porque ele está no trânsito. Olha que loucura que é. Quem vem lá da Codemar entra meio que na contramão, né? Andando ali na Castro Alves, uns 100 e poucos metros, para pegar Nelson Spillmann, que é essa aí. Então aí você está vendo o local onde forma essa confluência. Rua Baçã, a confluência da Castro Alves com a Nelson Spillmann. Então essa rua aí, ó, que é a Baçã, ela não iria para lá, ela viria para cá. É isso que eles estão estudando. Tá bom. Obrigado pelas imagens. Eu tenho imagem, não sei se está separada do prédio da Antártica, tenho? Ou não? Não, né? Não, então tá bom. Amanhã eu vou falar sobre essa questão do prédio da Antártica, porque foi alugado. E um aluguel pesado, rapaz. Pesado. E vai centralizar todo o serviço de polícia da cidade, polícia civil, naquele prédio. Mas isso é assunto para amanhã e muitos outros. Até amanhã, certamente, teremos muitas outras novidades aqui em Marília. Esse foi o Hora H de hoje. Um grande abraço, obrigado pela companhia. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.